Quando pensamos na savana africana, um dos primeiros animais que nos vem em mente são os rinocerontes. Mas não existem rinocerontes apenas na África. Também há espécies que vivem em outros lugares do planeta. Os rinocerontes são mamíferos perissodáctilos, assim como os cavalos e as antas. Atualmente, existem várias espécies de rinocerontes espalhadas pela Ásia e África, além de outras espécies que viveram no passado. Neste vídeo, você vai aprender a diferença entre cada uma das espécies viventes de rinoceronte. Atualmente, existem 5 espécies de rinocerontes, 2 que vivem na África e 3 que vivem na Ásia. São elas o rinoceronte branco, o rinoceronte negro, o rinoceronte indiano, o rinoceronte de Sumatra e o rinoceronte de Java. Os rinocerontes são animais grandes que podem pesar de um pouco menos de 1 tonelada até várias toneladas. São herbívoros, possuem de 1 a 2 chifres esses feitos de queratina pura, como nossas unhas. Possuem uma pele grossa, com pelos pouco aparentes e enrugada em pregas, dando a aparência de armadura em algumas espécies. Eles têm uma cabeça grande e um cérebro pequeno para mamíferos de seu tamanho, tórax largo e pernas curtas. Os olhos são pequenos e as orelhas são curtas. Geralmente não possuem uma visão muito boa, porém possuem uma audição boa e um olfato excelente. Todas as espécies de rinocerontes estão em algum nível de risco de extinção, com algumas estando em risco iminente. Os rinocerontes são ameaçados pela caça, pela destruição do habitat, desastres naturais, entre vários outros fatores. O rinoceronte branco e o rinoceronte negro são as 2 espécies de rinocerontes africanos. O rinoceronte branco é a maior espécie existente de rinoceronte e também é um dos maiores animais terrestres. Apesar do nome, eles não são realmente brancos. Na verdade, eles têm praticamente a mesma cor dos rinocerontes negros, geralmente acinzentada. Não é possível diferenciar um rinoceronte branco de um rinoceronte negro apenas pela cor, mas podemos diferenciá-los pelo tamanho, pois os rinocerontes negros são menores, e pelo formato da boca, pois a boca dos rinocerontes brancos é quadrada, já a dos rinocerontes negros é pontuda. O comprimento médio dos rinocerontes brancos é de 3,7 a 4 metros para os machos e 3,4 a 3,65 metros para as fêmeas, com a cauda medindo cerca de 70 centímetros. A altura média no ombro é de 170 a 186 centímetros para os machos e de 160 a 177 para as fêmeas. Os machos são mais pesados que as fêmeas, pesam em média 2.300 kg. Já as fêmeas têm uma média de 1.700 kg de peso. Eles têm 2 chifres, com o chifre frontal sendo maior, com uma média de 60 cm de comprimento, podendo chegar até a 150 cm, mas somente nas fêmeas. A cor da pele dos rinocerontes brancos não é branca, como já foi dito, e sim varia de um marrom amarelado a um cinza ardósia. Possuem pelos visíveis somente nas franjas das orelhas e nas cerdas da cauda. Eles têm uma boca larga, que é usada para pastar. Podem mover seus ouvidos independentemente um do outro, e possuem as mais largas narinas que qualquer outro animal terrestre. Existem 2 subespécies de rinoceronte branco, o rinoceronte branco do sul e o rinoceronte branco do norte. A subespécie do norte está praticamente extinta, há apenas 2 fêmeas restantes. O último macho dessa subespécie morreu em 2018. O rinoceronte negro é a menor espécie de rinoceronte africano, com um tamanho próximo ao rinoceronte de Java. Um rinoceronte negro adulto mede em média de 3 a 3,65 metros de comprimento e 140 a 180 centímetros de altura no ombro. Podem pesar em média de 800 a 1.400 kg. Também possuem 2 chifres, com o chifre frontal sendo maior, medindo em média 50 cm de comprimento, podendo chegar até a 140 cm.
Possuem um lábio pontiagudo e preensio, utilizado para agarrar folhas e galhos para se alimentarem. Diferente dos lábios quadrados dos rinocerontes brancos, que são usados para comer grama. Outra coisa que os diferencia dos rinocerontes brancos é a posição da cabeça, que é mantida mais alta. Possuem também um crânio menor que o dos rinocerontes brancos. Segundo as pesquisas de 2015, existem cerca de 19 a 21 mil rinocerontes brancos, fazendo do rinoceronte branco a espécie de rinoceronte mais abundante do planeta. Já os rinocerontes negros estão em perigo crítico de extinção. Atualmente a população de rinocerontes negros é de cerca de 5.500 indivíduos, lentamente se recuperando após ter chegado a cerca de 2.400 indivíduos em 2004. O rinoceronte indiano, o rinoceronte de Sumatra e o rinoceronte de Java são as duas espécies de rinocerontes asiáticos. O rinoceronte indiano é a segunda maior espécie de rinoceronte do mundo, atrás apenas do rinoceronte branco. Também é o segundo maior animal terrestre da Ásia, ficando atrás apenas do elefante asiático. Os indivíduos machos têm um comprimento médio de 3,68 a 3,80 metros, com a altura média de 170 a 186 centímetros no ombro, e pesam em média 2.200 kg. Já as fêmeas são menores e mais leves, medem em média 3,10 a 3,40 metros de comprimento, 148 a 173 centímetros de altura no ombro, e pesam em média 1.600 kg. Possuem somente um chifre, que mede em média 65 centímetros. Esse chifre único não está presente nos indivíduos mais jovens, pois só começa a crescer a partir dos 6 anos de idade. Possuem uma pele marrom acinzentada, com dobras cutâneas rosadas, que lhes dão uma aparência de armadura. Coxas e ombros são cobertos por protuberâncias semelhantes a verrugas. Assim como outras espécies de rinocerontes, possuem pouquíssimos pelos pelo corpo. O rinoceronte de Java é outro rinoceronte do mesmo gênero do rinoceronte indiano. O comprimento médio do animal é de 2 a 4 metros de comprimento. De altura pode medir de 1,4 a 1,7 metros. Podem pesar de 900 a 2.300 kg. Não há diferença de tamanho significativa entre machos e fêmeas, porém as fêmeas podem ser um pouco maiores. Possuem um único chifre, ausente nos indivíduos fêmeas, que mede em média menos de 20 centímetros, sendo o menor chifre de todas as espécies. A pele é semelhante à dos rinocerontes indianos, só que com dobras do pescoço menores. O rinoceronte de Sumatra é um rinoceronte bem diferente. Diferente das outras espécies de rinoceronte, possuem mais pelo pelo corpo. E diferente das outras duas espécies de rinocerontes asiáticos, possuem 2 chifres. É a menor de todas as espécies. Medem em média de 2,36 a 3,18 metros de comprimento, 112 a 145 centímetros de altura e pesam em média de 800 kg a 1 tonelada. Não há diferença de tamanho entre machos e fêmeas. Possuem pelos castanho avermelhados, sendo mais densos e longos em indivíduos jovens e filhotes. A pele é de uma coloração castanho acinzentada escura. O chifre frontal é maior, medido em média 15 a 25 centímetros. Os chifres em machos são maiores que os das fêmeas. As espécies de rinocerontes asiáticos estão em maior perigo de extinção que as africanas. O rinoceronte indiano tem uma população de cerca de 3.500 indivíduos, sendo classificado como vulnerável de extinção. Já os rinocerontes de Java e Sumatra estão em uma situação muito pior. São animais extremamente raros. Estima-se que existam menos de 300 rinocerontes de Sumatra e cerca de 100 rinocerontes de Java.